Olá, eu sou a pastora Cláudia Conte, da Igreja Família da Fé, e eu vim hoje para te encorajar você a se conectar com essa palavra de Deus, uma palavra que vem fresca diretamente do céu para inspirar sua vida, para você ter mais intimidade com Ele e permanecer na sua presença. E quero te pedir, já aproveita, comenta, curte e compartilha esse vídeo para que você possa também, junto com a gente, chegar a mais pessoas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. E lembrar que estamos o tempo inteiro em adoração. O tempo todo entregando a Ele louvor e adoração. E lembrar que nós precisamos estar atentos ao que ministramos a Jesus. Mas nós somos uma igreja que adora Ele e reconhece quem Ele é todos os dias, eu creio. E hoje a gente vai iniciar um novo tema. Nós costumamos abordar alguns temas no mês. E o ano está acabando. E não só por isso, mas coincide com o que Deus tem colocado no nosso coração como igreja. E o Senhor tem ministrado muito conosco sobre o tempo de Deus. Então, esse mês iremos falar sobre o tempo de Deus. Eu quero que você esteja atento ao que o Senhor quer dizer para você. Amém. Porque o ano está acabando e eu creio que as promessas que Deus fez para este ano, para nós vivermos, vai se cumprir. Amém. Eu tenho fé. E eu separei um nome que Deus falou comigo, que seria o nome dessa ministração, que é vontade, tempo, palavra. Amém. Eu quero que você feche seus olhos. Papai, não é sobre quem nós somos aqui, mas é sobre quem você é, Jesus. É verdade, Jesus. Por mais que às vezes a gente não se ache digno, ou às vezes se ache mais do que o Senhor diz que nós somos, mas queremos nos apoiar em quem você diz que somos, Jesus. E nós somos filhos, Pai. Amém. Filhos que amam o Pai, que adorem o Pai. E eu quero dizer, Jesus, que estamos disponíveis para te ouvir nesta manhã. O nosso coração, Espírito Santo, está aberto. Te convidamos para entrar, para tirar tudo que não vem de ti, Espírito Santo. Tira toda a distração, Jesus. Tira tudo que não foi teu. Toda a emoção contrária. Toda emoção que nos distraia, Jesus. Que o nosso coração esteja limpo. Limpo e sensível para te ouvir. Espírito Santo, eu oro para que todos os ouvidos estejam sensíveis à tua palavra. Amém. Para que nós possamos ser ministrados por ti. Não queremos ser ministrados por homens, queremos ouvir a tua palavra. Aleluia. E eu sei que o Espírito Santo neste momento já está falando com cada um. Eu creio. Em nome de Jesus, papai, eu te louvo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, papai. Bom, eu queria compartilhar algo que é uma oração minha. Eu gosto muito de orar algo que eu vivi e vi que era para eu orar. Foi uma oração que o Espírito Santo colocou em minha boca e no meu coração. E que eu vejo a importância dela todos os dias. Que é: Jesus, que eu esteja no centro da tua vontade Amém. e no tempo do Senhor para mim.
E essa oração é muito forte, porque muitas vezes a gente quer viver a vontade de Deus, mas a gente não entende o tempo. Uau. E uma coisa se alinha com a outra. Uma coisa depende da outra. A vontade de Deus depende do tempo de Deus. Amém. E eu passei por algumas coisas na minha vida e que eu tive certeza disso. E é algo muito forte que o de Satanás, ele vem para distorcer tudo. Tanto a palavra de Deus, quanto a vontade de Deus, quanto o tempo de Deus. E uma das coisas que eu vejo nos dias de hoje é algo muito explícito. Não é o tema da ministração, mas é algo que eu vejo muito acontecendo. É a vontade, o tempo e a palavra de Deus sendo distorcidas nos relacionamentos de hoje em dia. E graças a Deus, hoje eu sou casada com meu marido, Davi. Glória a Deus. Só que o que acontece? Eu e o Davi nos conhecemos muito novos, muito cedo. E passamos por muitas coisas juntos. Quando nos conhecemos, não tínhamos conhecimento da vontade de Deus. E não sabíamos o que Deus queria de nós. E a gente passou por um tempo em que a gente aprendeu na luta. A gente aprendeu ali no dia a dia que as nossas vontades eram menores do que a de Deus. E foi quando a gente realmente teve um encontro com Jesus e decidimos nos separar para saber se realmente esse homem era da vontade de Deus para mim e se eu era da vontade de Deus para ele. A gente se separou, ficamos alguns anos longe, orando. E quando foi para acontecer, e eu creio que tudo que aconteceu durante o processo foi propósito de Deus. Entenda, Deus, Ele sabe que as nossas vontades não levam para o caminho bom. Mas, ainda assim, Ele tem um propósito para as nossas vontades. Porque é aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E por mais que a gente erre, Ele tem misericórdia, nos perdoa e ainda assim nos direciona para o caminho correto. E eu creio que muitas coisas aconteceram, propósito de Deus, para que nós crescêssemos espiritualmente. E eu vejo que aconteceu no tempo de Deus, no tempo certo que era para acontecer. E eu fico pensando, enquanto não era tempo, circunstâncias, coisas aconteceram. Coisas que poderiam não ter acontecido se tivéssemos vivido na vontade e no tempo de Deus. E eu não me envergonho de dizer que o nosso relacionamento tinha briga, tinha discussões, era bem conflito, né? Conturbado, porque realmente a gente não tinha conhecimento do tempo de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para louvar a Ele. Amém. E outra coisa que eu quero contar, outro testemunho, é sobre o meu trabalho. Quando eu tinha 14 anos, vocês vão entender o contexto de tudo. Amém. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei em um trabalho como jovem aprendiz, foi o meu primeiro emprego. E eu lembro que eu estava passando por um momento difícil
nas emoções, em coisas que aconteciam na minha vida. E eu ia trabalhar, eu batia a porta na cara da minha gerente, e eu virava as costas enquanto as pessoas falavam, e eu chorava na frente de todo mundo, e eu saía, e eu não tinha maturidade. Até que a minha gerente um dia falou: Gabriela, marquei com você, com a psicóloga aqui do trabalho, você vai passar com ela. E eu fui. Aí eu me derramei lá, contei, falei um monte de coisa. Saí de lá, o que aconteceu? Assinado. Contrato finalizado. Não tem capacidade de trabalhar no momento. E eu saí de lá e falei: caramba, eu não estou preparada para trabalhar. Esse, assim como ela disse, não é o momento para eu trabalhar. Eu não estou preparada para isso. Por que eu te contei isso? Por mais, igreja, que seja a vontade de Deus, ou seja a necessidade e realmente vontade de Deus para que nós vivamos algo, tem que ser no tempo certo. Amém. Porque senão a gente acaba vivendo, desperdiçando, causando traumas na nossa vida, porque a gente não soube entender o tempo de Deus. Sim, realmente, eu precisava trabalhar. Eu precisava ajudar minha mãe a pagar as contas. Eu precisava daquilo, mas não era tempo. E eu me lembro, e o Senhor me ministrou sobre Davi. Davi é um verdadeiro exemplo sobre vontade e tempo de Deus. Não esse Davi. Não, Davi. Davi não. Ah, ele também. Tá bem na fita, você. Amém. O Davi da Bíblia. O Davi da Bíblia é um grande exemplo. Davi também, glória a Deus. Davi é um grande exemplo sobre o quanto que ele precisou ser preparado para viver a vontade de Deus. Amém. É incrível, eu estava estudando sobre Davi, e Davi, ele foi ungido. Ele foi ungido para ser rei, escolhido, mas ele teve que esperar por anos. Ele teve que ser preparado com lutas, com Saul procurando ele, querendo matar ele. Ele teve que cuidar das ovelhas, ele teve que lutar com o urso, lutar com o leão, ele teve que ser preparado. Ele teve que lutar com Golias. Então houve tempo para Davi viver o que realmente Deus queria, que era o propósito dele de ser rei. Mas, entenda, havia propósito no processo também. Havia propósito em tudo que Davi viveu. Se não houvesse, não teria capítulos e capítulos da história de Davi para nos ministrar hoje. Então foi exemplo a vida de Davi. E o que acontece? Davi, em Salmos, diz, é um versículo que ministrou muito na minha semana, quando Davi diz, que tem até uma música que fala: por que está batida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E olha que forte, espera em Deus. A gente tem que entender que o segredo é esperar em Deus. Esperar é saber o tempo certo. Ainda não é o tempo. Espera em Deus. E eu imagino Davi vivendo, sendo ungido, tendo uma promessa de ser rei, mas tendo que esperar por anos, vivendo, sabe, perseguições.
Mas ele precisava, e ele mesmo, era papel também de Davi, confrontar a alma dele e dizer: por que está assim? Eu tenho um Deus, espera nele, porque eu ainda o louvarei. Amém. Então, Davi, ele sabia que, independente do deserto que ele estava passando, do tempo ruim que ele estava passando, o segredo era a esperança. Amém. E eu quero te dizer, quanto de esperança tem no seu coração? Eu peguei o significado de esperança e diz: esperança indica o ato de esperar, sinônimo de confiança, acreditar que algo que deseja vai acontecer. Amém. Então, é muito lindo como Davi, passando por tudo aquilo, ainda declarava para sua alma. Porque eu imagino, se a gente lê Salmos, a gente vê o quanto que Davi teve lutas emocionais. Davi lutava contra as emoções dele, mas ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ainda não era tempo, mas ele declarava para a alma dele. Muitas vezes o que falta na gente, eu digo, começando a mim, o que falta na gente é sabermos quem nós confiamos, quem é o nosso Deus e o que Ele nos prometeu. A palavra de Deus, ela é clara, e Deus não é homem para mentir. Amém. Se Ele diz que nós vamos viver, vai acontecer. Precisamos declarar: por que está assim? Por que está assim, Gabriela? Por que está assim? Espere em Deus. Amém. Você ainda vai louvar Ele. Amém. Amém? E uma das coisas que eu ministrei semana passada, no dia que eu ministrei, mês passado, foi sobre a passagem da tentação de Jesus. E essa passagem ficou tão forte no meu coração. E é incrível como Deus, Ele ministra a gente com a mesma palavra de formas diferentes. Eu quero que você leia atentamente esse versículo. Está em Mateus 4, a partir do versículo 1. O irmão da vida for aqui. Vamos ler juntos. Jesus estava iniciando, muitos falam, né, que Jesus estava iniciando realmente o ministério dele. Mas eu quero que você entenda que Jesus estava em preparação, assim como Davi estava. O ministério de Jesus começou desde que ele estava no ventre da mãe dele. E ele cresceu estudando a palavra de Deus, indo às sinagogas, abrindo o livro, a Torá, estudando. Mesmo Jesus sendo Deus, conhecendo o Pai, estando desde o princípio, desde a fundação do universo, da terra, de nós humanos, Jesus ainda assim estudava a palavra de Deus. Amém. Isso é uma lição também. Amém. Que muitas vezes a gente acha, não, eu conheço, então vou deixar de estudar, porque eu já sei. A palavra de Deus é viva. Quanto mais a gente estuda, mais o Senhor tem para nos entregar e ministrar em nosso coração. Verdade. E Jesus iniciou a sua vida estudando sobre o Pai. E Jesus é levado, vamos ler. Aberto? Mateus 4. 4 a partir do 1. Desculpa, o irmão aí, ele está distraído. Vamos ler junto. Então Jesus foi levado
pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na mais alta do templo, na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e é só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte. É muito forte. Jesus foi levado para o deserto. Era tempo de Jesus estar no deserto. Aquele momento, Jesus precisava estar ali. Por mais que foi um tempo difícil, porque jejuar é algo que nós negamos a nossa carne. E eu creio que Jesus, ele não teve fome só no último dia. Jesus teve fome durante os 40 dias. Jesus estava ali negando a si mesmo. Mas ele reconhecia que aquele era um tempo de sofrimento. Aquele era um tempo de entrega. Aquele era um tempo de passar pelo deserto e confiar e esperar em Deus. Jesus sabia que o Pai o serviria no fim do processo. Jesus sabia que o que estava por vir era maior do que aquilo que ele estava entregando. Mas Satanás também. E eu quero que você saiba, Satanás, ele sabe o quanto Deus pode usar você. Satanás, ele sabe o quanto que você é precioso para Deus. E ele vai tentar de todas as formas nos tirar desse caminho, dessa preparação. E Satanás disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É muito forte porque Satanás, para nos tirar da vontade e do tempo de Deus, ele tem algumas armadilhas. E uma das coisas que ele faz é dizer sobre a nossa identidade. Satanás diz, se és mesmo filho de Deus. Satanás sabia que ele era o filho de Deus. Satanás tinha certeza. Só que, mesmo ele tendo certeza, ele vai atacar. Porque ele quer saber se você tem certeza de quem você é. Mas Jesus sabia quem ele era. E ele diz, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E eu parei para pensar. Muitas vezes,
Satanás, ele vê com qual arma ele vai te tirar do tempo e da vontade de Deus. Se ele vai dizer, você realmente é filho de Deus, então transforme essa pedra em pão. Ou se ele vai dizer, você não é filho de Deus. Você não é, então toma aqui o pão. Muitas vezes Satanás, ele vai insultar você, querendo que você se vanglorie e transforme a pedra em pão. Ou ele vai dizer, você não é filho de Deus, então tome aqui que eu vou te dar o pão. Muitas vezes ele sabe como ele vai nos enganar. Se ele vai dizer que nós somos ou que nós não somos. Porque muitas vezes você acha que é tanto e quer fazer o que Deus não mandou você fazer. Ou você acha que você não é nada e recebe qualquer coisa que o diabo te oferece. Mas Jesus sabia. E Jesus se preparou para esse momento. Jesus estudou a palavra de Deus. Jesus tinha a palavra de Deus na ponta da língua. Assim como Satanás teve. E Jesus disse para ele. Então, não contente também, Satanás vem e fala, se és filho de Deus, eu te darei todo esse reino. Quero que você entenda, Satanás, para te tirar da vontade de Deus e do tempo de Deus para a sua vida, ele vai te oferecer tudo, menos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente vai se contentar com o que o diabo vai nos oferecer. Eu declaro, não nessa igreja. Amém. Mas não se contente. Amém. Não se contente. A chave está no início. E é isso que o diabo diz. Ele tenta distorcer a palavra de Deus. E ele diz, você é filho de Deus. Só no início você já deveria se contentar. Nós já deveríamos nos contentar. Somos filhos de Deus. Amém. Realmente, sou filha. E eu sei que meu pai tem o melhor para mim. Amém. Muitas vezes, não é o reino que Deus quer nos dar. Para Jesus, ele não queria dar só o reino. Era vontade de Deus que Jesus sofresse na cruz por nós. E as pessoas não entenderam essa vontade de Deus. Mas se hoje estamos aqui, é porque a vontade dele foi cumprida. E há um significado, há um propósito para que Jesus sofresse. E essa era a vontade de Deus para Jesus. Mas imagine se Jesus se vangloriasse, se exaltasse. Sim, eu sou filho de Deus e eu mereço um reino. Eu mereço ser rei. E muitas das vezes é isso que fazemos. Eu não nasci para me entregar na cruz. Eu não nasci para me negar. Eu nasci para o tempo de ser rei. O meu tempo é ser rei. E a gente se engana. E a gente aceita que Satanás nos oferece. Mas Jesus sabia o tempo dele. Ele sabia o que ele precisava viver. E a palavra de Deus é o segredo para isso. A palavra de Deus, ela foi e ela volta, mas nunca vazia. A palavra de Deus penetra. A palavra de Deus arranca fora toda mentira de Satanás. A palavra de Deus diz quem nós somos. E para a gente viver o tempo de Deus, precisamos estar alicerçados na palavra. Satanás, como eu disse, distorce a palavra de Deus. Algo que
eu ouvi essa semana é sobre Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, Deus disse: comereis de todas as árvores, mas menos da palavra conhecimento, ou da árvore do conhecimento do bem. Deus falou ali. E Satanás fez o quê? Chegou em Eva e disse: Deus falou que era para você comer de todas as árvores. E realmente Deus falou. Só que tinha uma vírgula. Tinha um mas. Exceto. Não pode. E a gente cai na armadilha do diabo. E não entende. Porque o diabo faz isso. Ele distorce a palavra de Deus. Comereis de todas as árvores, mas desta aqui não vai comer. E ele vem. Mas se você é filho de Deus mesmo, assim como ele disse, pode comer de todas as árvores. Satanás distorce a palavra de Deus. E, como eu disse, Deus ele não é homem para mentir. Quero que você saiba para que Jesus te chamou. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te revele quem você é, a sua identidade em Cristo. Que a palavra de Deus esteja penetrada nos nossos corações. Que possamos estar alicerçados na palavra, conhecendo realmente quem somos, e é algo que estamos ministrando, que é algo que está queimando no nosso coração. Precisamos ter revelação e conhecimento do Pai, de Amém. quem Deus é. Porque se nós estivermos alicerçados e conhecendo realmente o Pai e a palavra dele, nós conhecemos a vontade dele, porque nos é revelada. Ele nos revela a vontade dele e assim nós somos enganados. E eu quero declarar nesta manhã: se Deus não é homem para mentir, ainda assim que você não veja, ainda assim que você não entenda, se Ele disse, vai acontecer. Amém. Amém. Se Jesus disse, se Deus disse, esse pano é amarelo, ainda assim que você veja vermelho, ao Deus declarar que é amarelo, ele se torna amarelo. Então, se você está sendo atacado por mentira do diabo, dizendo, você não é santo, você não é capaz, você não pode, você não se encaixa. Se Deus diz, você é escolhido, você vai ver que vai acontecer. A partir do momento que Deus diz, você é santo, você se transforma santo. Amém. Pela palavra de Deus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Ele. Todas essas coisas se encaixam. A vontade, o tempo e a palavra. Um depende do outro. Guarde isso. Não se perca nas mentiras. Busque a vontade de Deus. E eu quero te encorajar para você, se você não faz essa oração, ore aí. Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade e no tempo do Senhor para mim. Se você hoje está vivendo algo que você está vendo que não é a vontade de Deus, abandone. Não perca tempo.
Não perca tempo. Não se deixe magoar. Não permita que Satanás destrua a sua vida. Se você aceitou o reino que ele te ofereceu, abandona. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável. E por mais que seja algo que muitas pessoas falam, precisa ser vivido. Precisamos viver a palavra dele. Então, eu quero que você levante. A gente vai encerrar. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui nessa manhã para entregar para Ele o nosso melhor. E o nosso melhor nesse tempo, hoje em dia, a nossa moeda é o nosso tempo. Se você está aqui hoje, é porque você escolheu entregar esse tempo para Ele. Então não faça isso só por fazer. Que você realmente tome posse e tenha entendimento que você está aqui para viver a vontade de Deus e viver no tempo certo, no tempo correto. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Espírito Santo, eu oro para que você revele nesta manhã, Jesus. Revele nesta manhã a tua vontade, Pai. Senhor, eu sei que às vezes os nossos corações, os nossos olhos não estão prontos para saber de tudo. Mas eu quero que você, estrategicamente, se for para alguém mudar de direção nesta manhã, que em nome de Jesus façamos hoje, Deus. Que em nome de Jesus não perdamos tempo, Pai. Porque o nosso tempo, Senhor, só você sabe. Jesus, nós temos como base os dias e anos. E eu quero declarar que nós vamos viver ainda o que tem para vivermos neste ano. E vamos mudar o ano vivendo as coisas da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nós vivamos as nossas vontades. Que em nome de Jesus, Pai, se for da vida financeira, Senhor, revele agora em nome de Jesus. Se for na vida sentimental, Senhor, revele agora, papai, em nome de Jesus. Se for no ministério, Senhor, revele agora nos corações, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe sem direções, Senhor. Se em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui sem direção, sem saber para onde ir, eu declaro que escamas dos olhos estão caindo, Senhor. Que o Espírito Santo revele a partir de hoje, porque não vamos perder mais tempo, Pai. Queremos entregar os nossos dias, os nossos momentos em Tuas mãos, Senhor. Faça viver a Tua vontade, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Jesus. Pai, em nome de Jesus, se temos algo para largar, Jesus, agora, Pai, agora, Jesus. Revela, Pai. Não queremos. E eu quero que você, neste momento, faça um acordo. Jesus, Ele vai mostrar o que você tem que deixar. Jesus vai mostrar o que você tem que abandonar. E eu quero te dizer, ainda é tempo. Amém. Ainda é tempo de você mudar. O tempo é agora. O tempo é agora, não é depois. O tempo é agora. Eu declaro em nome de Jesus, corações quebrantados, corações que conhecem o Pai. Eu declaro em nome de Jesus, se você estava coberto por pecado, o sangue do Cordeiro está derramando sobre a sua vida neste momento. Declaro salvação, Senhor. Declaro cura em nome de Jesus. Amém. Declaro libertação. Se existem correntes, que sejam quebradas em nome de Jesus. Em seu nome, Jesus.
Declaramos que toda mentira do diabo seja cancelada. Declaramos que a tua palavra seja, Senhor, a base da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, Sim, nós Deus. somos filhos de Deus. A autoridade que está em Jesus esteja na sua vida, em nome de Jesus. Tomamos posse, Pai, de quem nós somos. Tomamos posse da nossa identidade. Senhor, organiza a nossa vida, Pai. Estamos aqui para ser organizados pelo Espírito Santo. Que em nome de Jesus nós vamos viver a vontade de Deus. Amém. Esse é o tempo, esse é o momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Uau, não vai embora cabelo. Gente, ninguém ministra de um lugar onde você não passou e foi com tanta autoridade. A gente pode fazer um discurso muito bonito porque a gente conhece a palavra, fez cursos de teologia, fazemos cursos muito bonitos, mas somente ministra com autoridade quem passou por esse caminho. E eu quero honrar a vida da Gabriela, e eu estou até emocionada porque eu sei, vocês veem a ela ministrando aqui, fica firme no Senhor. Vocês não conhecem nem 1% da história dessa menina, tudo que ela passou para ela estar aqui. E hoje ela acordou cedo porque ela está batalhando com a saúde dela. E ela está aqui, mas ela está até, não sei como se chama, um negócio tipo um marca-passo. Porque ela está com algumas situações da saúde dela. Então, para quem não sabe, é bom porque a gente às vezes olha por fora, já é muito fácil para ela ministrar essa palavra, porque ela já está casada com um bom homem. Mas Jesus, e ela sabe, e a pastora dela, o que ela está passando, e isso me dá, sabe, me faz honrar mais sua vida. Então, quero que vocês digam seu amor nessa direção. Nós vamos orar pela saúde da Gabriela, para que ela possa passar sem sair a fumaça, sem gerar a fumaça. Amém. Sem gerar a fumaça por esse desejo e o fogo que ela está passando na vida dela. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Gabriela. Te agradeço, Senhor, por essa palavra gloriosa, venho diretamente do céu, Senhor. E ministra nossos corações nessa manhã. Pai, nós queremos orar e declarar que o poder do sangue de Cristo, que foi derramado no madeiro, está sobre a vida da Gabriela. Aleluia. Cancelo toda maldição na saúde dela, Senhor. Cancelo, Senhor, toda seta do inferno, Jesus, contra a vida da Gabriela. Declaramos e falamos palavras de vida a favor dela. Falamos que seu coração, Senhor, se alinha ao teu, que as batidas delas funcionam de maneira normal. Declaramos que cada célula do corpo da Gabriela, Senhor, funciona de maneira perfeita, são limpas, Jesus. Declaramos vida abundante a favor da tua filha. Cancelamos, Senhor, tudo que o inferno quis trazer, Senhor, e declaramos que a saúde, Senhor, e cada um dos chicotes, Senhor, que o Senhor levou lá na cruz, Senhor, há um chicote que tem a ver com a vida da Gabriela. Essa chicotada, que tem o nome da doença que Satanás está trazendo, Senhor. Aqueles que escutam, entendem hoje. Nós declaramos que esse chicote, Senhor, é o que traz a saúde a favor da tua filha. Aleluia. Nós declaramos cura total. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uau, eu estou muito emocionada. Pode sentar 2 minutos, porque hoje de manhã, bom, já venho faz uns dias orando quebrar vai ser mais caro que o seu. pela palavra que o Senhor tem para o próximo ano, porque você sabe que cada ano o Senhor tem nos dado um assunto, né? Vocês querem um spoiler para o próximo ano?
A Gabriela Deus pode. E o Espírito Santo, nós ministramos maturidade, né? O ano passado e nós ficamos bem maduros com uma perda pesada que a igreja passou. Nós esse ano nós ministramos que Deus tem pressa nos abençoar. E incrível como eu tenho visto gente crescendo aqui na igreja. E quando nós falamos de crescimento, aos olhos do homem, o crescimento nem é tanto financeiro ou como igreja, mas como filhos de Deus, nos posicionando como filhos, né? E buscando o Senhor. Nós estamos finalizando o ano com chave de ouro, porque tivemos aquele devocional glorioso que muitos de vocês participaram, então de parabéns. Inclusive, já falei para cada líder de cada grupo, vão fazer uma investigação dentro do grupo. Quem foi mais fiel, manda no seu devocional. E nosso jantar de gala vai ter prêmio, né? Para aqueles que foram fiel de cada grupo participando fielmente no devocional. Porque, gente, a gente não pode entrar no ano com a palavra que o Senhor me deu. Ele está em Oséias capítulo 6, versículo 3, para quem quiser saber melhor, vai ser baseado, a partir dessa palavra, nós vamos, e já estamos terminando o ano, e começando o ano com essa visão de Oséias, e nós falamos muito de Oséias naquela série que nós vimos sobre intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Espírito Santo. Quem participou da série aqui, dos três, bate a mão, amém, quem não perdeu, glória a Deus, né? Nós aprendemos muito sobre a intimidade que o Senhor nos trouxe e nós vamos começar o ano com isso. E eu sei que Deus quer que a gente se aprofundize nesse assunto, que é muito importante. Nós somos uma igreja que está aqui para acariciar a alma de ninguém. Nós não acariciamos a alma de ninguém, nós não fazemos discursos bonitos, não. Nós queremos que aqui haja filhos posicionados com direção para fazer a vontade do Pai, que possamos crescer no conhecimento dele. Tem muita gente que diz que me conhece, né? Você também. Mas, às vezes, tem gente que... E eu conheço também gente muito importante, né? Mas conheço de longe já. Nomes que vocês conhecem, né? Antes os meninos, nossa pastora, você conhece tanta gente? Sim, mas eu conheço tudo bem, né? Vamos supor, dizer, sei lá, quem é importante hoje em dia, quem conhece um nome importante, que todo mundo conhece? Bolsonaro, vamos dizer. Todo mundo conhece a ele, assim, conhece o nome, pode até se aproximar e falar, Bolsonaro, e ele cumprimentar com você porque ele é um cara educado, né? Onde está, mito? E aí, nossa, você viu que ele me conhece? Né? Capaz de dizer, não, a gente já se conhece porque eu troco uma ideia no Instagram, né? Ou às vezes pessoas que se aproximam, né? Por exemplo, Davi, ele é uma pessoa muito destacada, né? Famosa nas redes sociais, né? E aí passa alguém próximo dele e fala, Davi, e aí, beleza? E o Davi, como ele é educado, ele responde, beleza. Mas Davi não vai convidar essa pessoa para se sentar na mesa porque não tem intimidade. Muitos falamos que conhecemos a Deus, mas quantos de nós somos realmente convidados a nos sentar na mesa com o Pai? E isso, essa essência do conhecimento de Deus, é que precisa crescer dentro de nós, sabe? Porque muitas, como Jesus falou e nós ministramos aqui sobre as 10 virgens, muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas naquele dia não falamos conheço, né? Davi, tudo bem? Vou mostrar na sua casa. Não te conheço. Como que eu vou te visitar na minha casa? Sim, convidaria alguém que só grita, Davi, beleza, vou mostrar na tua casa. Não. Nós precisamos nos empenhar no conhecimento de quem é o Senhor. Amém. E o assunto para o ano que vem é conhecendo o Pai Celestial. Porque à medida que a escuridão cresce e as trevas cobrem as nações, se a gente não tiver o profundo entendimento de quem é o nosso Pai Celestial, a quem nós cultuamos aqui, como nós entramos na adoração ao Santo do Santo, para que adoramos, por que fazemos o que fazemos, isso aqui não serve para nada, não vai levar fruto, é uma perda de tempo.
Se você veio aqui somente como espectador e não participante, você perde. Está perdendo tempo. E a Bíblia diz que, olha gente, a palavra de Deus diz que a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando que você se manifeste como filho de Deus e ainda você não tem essa revelação do que é ser um filho de Deus. Medita nessa palavra. A natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos? A natureza diz. Só que pela falta de conhecimento de quem é Deus, nós não temos acesso total ao trono. Nós não somos filhos que arrebatam o seu milagre. Nós não somos cristãos que buscam. Nós somos cristãos de boca para fora. Nós somos cristãos de aparência. Cristãos que vão no culto no domingo e o resto da semana esquece que existe um Deus, um Criador, um Pai Celestial que quer ter relacionamento. Conhecer alguém é se relacionar. Eu não posso ter intimidade com alguém se eu não me relaciono com a pessoa. Com Deus é igual. Que tipo de relacionamento é só aquele que você conhece somente o domingo? Ou fala o domingo? E olha lá, porque tem gente que vem aqui e fica distraída no celular e nós já falamos que está proibido usar celular dentro da igreja, a menos que vocês usem para filmar, para tirar foto e compartilhar nas redes sociais. Nós não queremos que você use mais o celular aqui. Sabe por quê? Porque se você veio aqui para buscar o Senhor, por que você se distrai com o celular? E outra coisa mais, eu quero que você saiba. Nós que estamos à frente, para termos essa reunião, para que a palavra entre no teu espírito, nós jejuamos. Nós estamos aqui de jejum. Todos os que estão aqui estão de jejum. Estão orando por você. E você não presta atenção? Você faz descaso? Faz pouco caso? Que falta de respeito? Desculpa. Mas não queremos parar de brincar de crente e começar a entrar no novo tempo e falar, eu estou indo na igreja porque eu quero buscar o Senhor, eu quero crescer, eu preciso dele. E nós precisamos, gente, esse capítulo de Oséias, que eu te recomendo você ler e comece a meditar, porque o Espírito Santo já vai falando, estamos chegando no final do ano, e eu também quero que você estude e comece a fazer já a tua lista das coisas que você já está agradecido, que o Senhor já fez durante esse ano, e o que você espera, sabe que Ele vai fazer. Então comece a fazer sua lista, tanto pessoas que são casados, com sua família, faça. Nós sempre fazemos com meu esposo isso, fazíamos a lista do que nós esperávamos para o próximo ano, agradecíamos ao Senhor por o que Ele já tinha feito. Eu te dou uma sugestão, faça um pote e coloca ali tudo que você está agradecido e vai jogando no potezinho, um papelzinho a cada dia, até você encher o pote. Porque quanto mais você agradece, o teu coração fica agradecido, sua mente entende que você é uma pessoa grata, o Senhor se alegra, porque Deus, um coração grato não despreza. A ingratidão não é parte do plano de Deus. Um coração ingrato, Deus não se agrada, Ele abomina. Então seja grato porque você está de pé, seja grato porque você respira. Nós temos muita coisa, depois tem gente que vai falar, pastor, mas não tem nada para agradecer. Você está respirando, meu filho. Agradece. Tem muita gente que está usando máscara de oxigênio para poder respirar. Então nós temos tanto para agradecer ao Senhor. Tanto. Coração grato, Deus não despreza. E que nada melhor que finalizar o ano em uma atitude, um culto de ação de graças ao Senhor. Graças por esse ano. Pelas dificuldades, pelas provas, por tudo que nós passamos. E por o que vai vir. Eu não vou prometer para vocês que 2023 vai ser melhor, porque o Senhor não me disse nada disso. Vai ser muito intenso. Vai ser intenso, vai ser um ano intenso, mas sabe que para os filhos de Deus vai ser um ano radiante. Quem crê, diga amém, aplauda Ele, então, porque Satanás não a minha vitória, não. Quando a escuridão cobre a terra, a glória do Senhor se manifesta nos filhos. Amém? Então, quantos filhos tem aqui?
Quantos querem crescer no conhecimento do Pai Celestial? Amém. Eu quero. Olha que lindo esse versículo. Vamos ver se consigo abrir aqui rapidamente. Mas se não, se já travou. 19:94. 19:94. Ok. Oséias capítulo 6, versículo 3. Acordei com esse versículo hoje, gente. E ele fala sobre voltar ao Senhor. Venham, voltemos ao Senhor. Sim, a gente fez um monte de palhaçada. Pisou na bola, disse Oséias. Mas ele nos feriu, mas ele nos cura, ele sara nossa ferida. Mas em 3 ele disse: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Temos que nos esforçar, não é algo assim, ai Senhor, sabe que me traz o conhecimento, aleluia. Não é assim, você tem que se esforçar. E esforçar é um verbo, é um esforço. Tu te esforça, ele se esforça, nós nos esforçamos. Esforce-se por conhecer o Senhor. E o esforço requer o esforço. Tempo, simples assim. Então, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva do inverno, como a chuva de primavera que rege a terra, rega na terra. Tão certo como sai a chuva, como sai o sol, o Senhor virá. Amém. Tão certo quando essas coisas acontecem na natureza, e a natureza sabe, e a natureza espera, e a natureza entende, porque a natureza conhece o seu Criador. Mas nós, como diz o livro de Oséias, que nós também lemos aqui juntos, os animais sabem, conhecem a seu dono, mas os filhos não conhecem o Senhor. Nós precisamos conhecê-lo e crescer nesse conhecimento. Chega de brincar de crente, chega de brincar que nós sabemos alguma coisa e nós não sabemos porcaria nenhuma. Nós precisamos ir fundo no conhecimento do nosso Pai Celestial, porque o conhecimento liberta. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade os libertará, não é só para ser livre, que legal, eu sou livre, não. A liberdade é de você saber como se apresentar a Deus. A liberdade é você ser livre da religiosidade, da religião, e aprender a se conectar com seu Pai, que você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você não precisa de um método, 5 métodos eficazes para ter uma conexão com Deus. Você não precisa de porcaria nenhuma desse. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e do conhecimento do Pai Celestial. Amém? Amém. Então, isso que nós vamos estudar, vamos mapear, o ano inteiro vai ser o nosso norte, conhecer o Pai. Amém. Porque quanto mais eu conheço, mais eu sei que não conheço. E veio um tapa na minha cara e falei: Jesus, é tão precioso e tão simples. E eu complico, porque a religião complica. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fechar com a nossa oração para poder finalizar também a transmissão. Fica de pé para fazermos essa oração. Depois nós vamos dar os anúncios que o Senhor, o testemunho vai contar. Portanto, ide juntos, fazei discípulos de todas as nações, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Pai, nos ensina a ser aqueles que fazem o bom trabalho de pregar o Evangelho, Senhor, para que você esteja conosco cada dia. E, por favor, Senhor, nós te pedimos também que você nos seja com a tua paz. Em nome de Jesus, que sobrepassa todo entendimento, guardará